Talvez vocês tenham vindo para cá como a gente vem todo ano, esperando algo que enchesse a gente de alegria, esperando que algo viesse e nos envolvesse. Mas o que Deus tem feito ao longo desses dias é algo muito mais sutil e muito mais profundo. No primeiro dia a gente tratou sobre como não devemos crer e como não devemos viver. No segundo dia nós tratamos como nós devemos crer. No terceiro dia a gente tratou como a gente deve viver. E hoje o assunto é como a gente consegue conciliar as duas coisas. Como é possível ter tanto crer como viver. E sabe, esse retiro não vai dar nada para vocês, sabe, esse retiro não vai mudar nada na sua vida, porque retiro nenhum muda a vida de ninguém, culto nenhum muda a vida de ninguém. A única pessoa capaz de mudar a vida de alguém é Jesus. Então espere dele, sabe? Não do retiro, não da programação, não de qualquer coisa, espere dele alguma coisa. E o ponto importante para a gente tratar sobre o que a gente vai tratar é que todo mundo sabe que todo mundo é pecador. Isso é senso comum, sabe? Ninguém discute isso. E o problema de ninguém discutir isso é que ninguém mais entende o que é ser pecador. Ninguém mais entende o peso que é um pecado, o peso que é desobedecer a Deus. A gente vê Lutero, antes de fazer reforma, como vocês sabem, os católicos têm a prática de confessar os pecados, ir para o confessionário e contar. Lutero, como monge, também fazia isso. Lutero ia para o seu confessor e ele falava: eu pequei, eu blasfemei, eu não glorifiquei a Deus, eu acordei e eu não orei, eu acordei e eu desejei outra coisa que não fosse Deus. E o confessor dele falava: Lutero, sabe daqui, vai para fora, vai viver sua vida, e quando você fizer algum pecado realmente importante, você vem confessar. Mas Lutero entendia que todo pecado é importante, e todo pecado afasta ele de Deus. Então Lutero queria confessar tudo, porque tudo que afastava ele de Deus era algo que ele não queria, era algo que ele não queria para a vida dele. Teve um culto, foi no interior dos Estados Unidos, e teve um garoto que no meio da pregação ele veio chorando, ele tinha uns 7 anos. Ele veio chorando e ele falou: pastor, eu pequei, será que Deus pode me salvar? Será que Deus pode salvar minha vida? Porque eu sou um pecador. E o pastor perguntou: o que você fez? Ele falou: eu desobedeci a minha mãe. Entende? Não é algo eu matei alguém, é algo que eu pequei. Sabe? Será que Deus pode salvar um pecador assim? A gente vive tratando o pecado como se fosse ponto pacífico. Eu vou pecar e pronto, acabou. A gente desiste de uma luta da qual a gente não deveria desistir. Em Romanos 3,12, quem puder abrir, por favor, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Romanos 3, versículo 12. Romanos 3,12 diz assim, Paulo escrevendo a Romanos: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Seguindo no versículo 23, Paulo vai falar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o pecado é o que nos afasta da glória de Deus. O pecado é o que nos separa. Você vê em Gênesis, Adão comeu uma fruta. Adão não matou ninguém, Adão não mentiu para ninguém, Adão não esbofeteou ninguém, Adão comeu uma fruta. Era uma fruta diferenciada, mas era uma fruta. Sabe, era um gesto simples, algo simples, não era nada imoral comer uma fruta, sabe? Era uma fruta proibida.
mas era uma fruta. E a gente mente, a gente engana, a gente cobiça, sabe? A gente deseja coisas e a gente acha que não é nada demais. Entende isso? Como isso é sutil, como isso envenena. Dia após dia de pecado, a gente vai se envenenando e vai achando que não é nada demais. Sabe? Deus vai me perdoar no fim do dia quando eu fizer a minha oração de vida. Entende? Sabe, Adão comeu uma fruta e foi expulso do paraíso. Os anjos pecaram e foram imediatamente expulsos do céu. E a gente peca constantemente e não percebe a profundidade do que é o pecado. Sabe? Não percebe a profundidade do que é estar afastado de Deus. Salmo 50, e a gente vai passear muito, porque a Bíblia é um tesouro e a gente precisa dar conta do nosso tesouro, saber quantas coisas a gente tem, qual a riqueza que tem. Aqui Salmo 50, versículo 18 em diante. Se vês um ladrão, tu te comprases dele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu te calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te admirei e porei tudo à vista. A Bíblia ensina em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isso significa que o salário do pecado é a morte de todos que pecaram. Tem como pagamento a morte. Isso porque Deus abomina o pecado. Deus abomina. Quando na presença de Deus os anjos caíram, os anjos cobiçaram, eles foram imediatamente expulsos, porque não há comunhão entre luz e trevas. Entende agora o que Paulo fala? Quando não andeis em julgo desigual, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não existe isso, sabe? Deus não permite isso. Na sua presença que haja trevas. Então imediatamente ele expulsou os anjos, porque Deus abomina o pecado. E é exatamente por isso que a gente tem que olhar para a nossa vida e perceber que o pecado, que às vezes a gente não dá tanta treva, que às vezes a gente não dá tanta atenção, é algo que Deus abomina. Então a gente carrega com a gente algo abominável. E nem se dá conta disso. A justiça de Deus requer que as coisas sejam balanceadas. Se Deus odeia o pecado, Deus odeia quem é pecado. Todos nós somos pecadores, a gente já falou isso. A gente começou falando isso, que todos nós somos pecadores. Então Deus abomina a nossa natureza. Deus abomina quem nós somos. Entende? E por isso que você vê em Apocalipse Deus enchendo taças e taças com a sua ira. Você vê Deus falando essa linguagem usada, sabe? Jesus fala, sabe? Quando ele fala para os seus discípulos, será que vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Será que vocês podem beber o cálice da ira de Deus? Entende? É uma contraposição de quem é Deus e de quem nós somos, que é enorme, sabe? E a gente pode ir em João 3:36, Evangelho de João. É algo assim muito precioso, sabe? Eu vou ler direto, João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Significa que sobre quem não está em Jesus permanece a ira de Deus. Entende agora o peso e o significado do que é pecar contra Deus? Entende do que é isso, sabe? Um dos grandes problemas que a gente tem é querer amenizar tudo, é querer achar, mas todo mundo peca, eu não sou tão mal assim, sabe? Todo mundo faz isso errado, eu não sou tão mal assim. Se você for durante o juízo, você fala, todo mundo era, sabe? Tá, mas você vai para a cadeia, porque você foi pego. E no último dia, diante do trono de Deus,
Sabe, quando os céus fugirem, as montanhas fugirem, sabe, tudo fugir, tudo que Deus criou fugir da presença dele, sabe, vamos estar nós e Deus no seu grande trono branco para julgar todas as nações. E a gente não vai poder olhar para o lado e dizer, bom, todos eles são maus também, sabe? Porque o que importa, sabe? Vamos todos então para o inferno, porque todos somos maus. Entende? Isso é o que a gente não trata isso hoje em dia. Em Deuteronômio 28, é uma das passagens que é mais usada por esse evangelho da prosperidade, porque é uma parte onde fala das bênçãos de Deus, sobre o que viria sobre o povo de Deus. É muito importante. É Deuteronômio 28, só um versículo. Moisés falando: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Essa é a parte que a gente ouve. Você vira lá em Tiago 2, versículo 10 e 12, ele vai pontuar uma coisa muito, muito, muito interessante. Tiago 2, 10 e 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Sabe, Jesus fala, nas bem-aventuranças, ele vai falar, sabe, se você não mata o seu irmão, mas se você chama ele de tolo, se você chama ele de idiota, você matou ele. Se você não adultera com uma mulher, mas se você cobiça ela, você já adulterou. Entende? Isso é o próprio Jesus falando de como as coisas são. E um pouco antes daquele versículo que a gente leu em Deuteronômio, no caso é Deuteronômio 27, 26, ele vai falar assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Entende o problema no qual a gente se meteu? Entende a furada? A gente já nasceu assim e a gente confirma que a gente é assim a cada dia. Porque não bastou só a gente nascer pecador, a gente teve que pecar a cada dia para confirmar isso. Para que ninguém fosse inocente, para que ninguém fosse, sabe, mas eu não pequei, sabe? Mentira. Acabou de pecar, porque você está mentindo. Isso é um problema para toda a humanidade. Sabe? E a única solução para isso é que Jesus viesse. Para que Jesus pagasse esse preço. Paulo vai falar, vocês podem abrir 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, versículos 11 e 12. Não, de 11 a 21, aliás. Paulo vai falar assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejos de vos gloriares por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência do coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O único homem que cumpriu toda a lei, o único homem que não era maldito de acordo com a lei de Moisés, o único homem que não tropeçou nenhuma das regras que Deus colocou foi o próprio Jesus. E ele foi o único homem capaz de se apresentar diante de Deus e falar: eu sou inocente, mas eu vou morrer por eles. Por isso que Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Entende que todas as nossas transgressões descansam sobre os ombros de Cristo. Todas as nossas transgressões descansam na cruz. Todos os nossos erros, todas as nossas falhas estão na cruz de Cristo, porque Deus quis. Porque Deus assim achou justo. Então tudo que eu posso fazer é colocar a minha vida em Cristo. Tudo que eu posso fazer é depositar a minha vida nele, porque eu posso tentar passar a minha vida inteira tentando ser um cara legal, eu posso tentar passar a minha vida inteira tentando ser um homem justo, um homem bom, eu posso dar esmolas, eu posso fazer o que for, eu posso ser o melhor sujeito da face da terra, sabe? Mas se eu chegar diante de Cristo, e se eu olhar para Cristo e olhar para a minha vida, por mais que eu seja irrepreensível diante de qualquer homem, eu vou olhar para Cristo e eu vou ficar envergonhado, porque ninguém é igual a Ele. Ninguém pode suportar o que ele suportou, porque ninguém é perfeito como ele é perfeito. Então não adianta eu simplesmente tentar viver, tentar ser uma pessoa legal, tentar ser uma pessoa sociável, porque eu vou chegar diante de Jesus e eu vou falar: eu não sou nada. Entende? Eu não fiz nada comparado ao que ele fez. Eu nunca amei como ele amou, eu nunca me sacrifiquei como ele se sacrificou. Então não adianta nada eu ter minhas obras, não adianta nada eu ter isso se eu não depositar a minha vida em Jesus. E aí a gente vai para o nosso texto base, porque até agora tudo é introdução. João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, e não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus diz que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, significa exatamente que quem não nasceu de novo, que não for regenerado, que não for uma nova criatura, não vai entrar no reino dos céus. É claro,
texto. Então, necessário é nascer de novo. É fundamental nascer de novo. Nascer de novo não é simplesmente um ritual, sabe? Nascer de novo não é simplesmente uma coisa que você faz. Porque o ser humano é capaz de esvaziar todo o significado de um batismo nas águas. O ser humano é capaz de esvaziar de todo o significado o que aprende e aceitar a Jesus. Porque todos nós somos maus. Entende? Não é simplesmente eu me batizei e agora eu estou salvo, eu comprei a minha salvação, sabe? Eu fiz algo que me salvou, entende? Isso é ser salvo pelas obras, isso não é ser salvo pela fé. Eu acreditar que eu fui salvo porque eu fui batizado, acreditar que eu sou salvo porque eu levantei minha mão e eu aceitei Jesus, acreditar que eu sou salvo porque eu vou na igreja desde que eu me dou por gente. São coisas que você faz. Não são coisas que Deus fez por você. Entende? O que Deus fez por você foi morrer na cruz. Se você não viver a partir da morte de Cristo, você não tem vida eterna. Entende? Romanos 6, versículo 1, vai explicar melhor para a gente sobre nascer de novo. Como é isso? Romanos 6, versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele está falando que é necessário que você morra. Porque a menos que você morra, você não vai poder nascer de novo. E isso é... A menos que você morra na sua natureza adâmica, entende? Todos nós nascemos filhos de Adão, herdeiros de Adão. A menos que você morra como filho de Adão, é impossível você nascer como filho de Jesus. É impossível você ter vida em Jesus. É impossível você ser nova criatura. Sabe? Você não pode ter duas naturezas, sabe? Você precisa morrer para o velho homem. Você precisa ter uma mudança de natureza. Não é uma mudança de postura, simplesmente. Não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Sem uma mudança de natureza, a gente não consegue conciliar o que a gente crê com o que a gente vive. Sabe, todo mundo aqui já deve ter tentado um pouco disso. Deve tentar se esforçar por ser. Mas sem Cristo, sem uma nova natureza, é impossível. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e as que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, não tem a lógica do mundo. Se alguém está em Cristo, não acha que um pecado é mais valioso do que estar com Cristo. Se alguém está em Cristo, não acha que uma festa é mais empolgante do que estar com Cristo. Se alguém está em Cristo, não acha que pecar, sabe? Não acha que mentir, não acha que roubar é algo mais importante do que estar em Cristo, porque a lógica dele é outra. Você parar para pensar, a gente falou isso no nosso pequeno grupo no primeiro dia. Olha a sua tentação.
Você é tentado por um breve momento a fazer uma coisa que é completamente fútil, porque nada do que você fizer como pecado vai ser eterno, mas tudo que Jesus fez é. Então eu troco o que é eterno por algo temporal, por algo que vai passar. E é tão fútil porque o pecado não te preenche da maneira como Cristo preenche. Entende? Não vale a pena pecar, não vale a pena carregar esse pensamento, não vale a pena pensar como o mundo pensa, não vale a pena porque o mundo vai passar, a lógica vai passar, as pressões da sociedade vão passar, as pressões dos seus grupos de amigos vão passar, sabe? Todos eles vão passar, mas Cristo vai permanecer para sempre, e o que Cristo conquistou é eterno, e a gente não pode abrir mão do que é eterno pelo que é temporal. Não é lógico, não faz sentido eu trocar o reino de Deus por algo temporal, não faz sentido eu preferir estar pecando, sabe? E é curioso que Paulo vai falar, se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque se não estiver, sabe, se não nascer de novo, jamais vereis o reino de Deus. E ele fala isso porque, sabe, não, eu acho que é como se Paulo estivesse dizendo, olha, existe a possibilidade de você não ter nascido de novo. Vamos para uma igreja. Existe a possibilidade disso não ter acontecido na sua vida. E em Mateus 7, 21, Jesus vai falar, em todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí as pessoas vão aqui, mas nós expulsamos demônios em teu nome, mas nós fizemos milagres, nós curamos. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Porque nascer de novo não significa fazer coisas, porque se eu fizer coisas, mais uma vez eu vou estar trabalhando em cima de obras e não de fé. Se eu chegar diante de Deus, olha Deus, o que eu fiz, mais uma vez eu vou estar dizendo para Deus, olha, eu não fui salvo pela fé, eu fui salvo pelo que eu fiz. Desculpa, você não vai ser salvo pelo que você fez, você só vai ser condenado, porque os seus erros vão ser sempre muito maiores do que os seus acertos. Entende? Vão sempre pesar. E Deus vai sempre odiar o pecado. Então eu não posso chegar diante de Deus e falar, olha o que eu fiz. Sabe? A não ser que tudo que eu tenha feito seja, Senhor, eu confiei no teu filho. Eu lavei minha vida no sangue do Cordeiro. A menos que a sua vida tenha sido assim. Sabe? Não importa o que você vai fazer. Então, percebe que pergunta terrível é você olhar para você mesmo e perguntar, será que eu fui salvo? Será que eu nasci de novo? Será? Porque, sabe, isso aqui não é plano de milhas, você não vai juntar milhas se você vier para a igreja e aí vai para o céu, sabe? Não é isso. Você não tem que cumprir uma carga horária de igreja para ser formado e ser salvo. Você tem que crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então percebe como é terrível eu parar e perguntar, será que eu, que estou aqui há tanto tempo, que tanta gente me viu crescer, que tanta gente me viu fazer tanta coisa, será que eu sou salvo? Será que eu pus a minha vida aos pés da cruz? Será que eu confio em Cristo como meu Senhor e Salvador? Será que eu morri para ganhar a vida? Será que a cada dia a minha vida transparece isso? Será que a cada dia o mundo me incomoda? Será que a cada dia o mundo me aflige? Porque se Deus não tem comunhão com o pecado, se Deus não tem comunhão com o que é errado, como é que eu posso estar em comunhão com o que é errado e não ficar aflito? Como é que o mundo não me incomoda? Como é que eu ligar a TV não me incomoda? Sabe? Quando isso aconteceu na minha vida, quando Deus começou a trabalhar isso em mim, eu cheguei em casa, eu tirei a TV da tomada, eu tirei as coisas da tomada, eu tirei o mundo inteiro, porque o mundo entrava na minha casa porque eu ligava. Sabe? Porque eu abria minha mente, descansava,
deitando no mundo, sabe? Deitando em conceitos errados, sabe? Porque só há mentira, só há engano lá fora. E se eu não reconhecer que lá fora não é o meu lugar, e se lá fora, se o mundo não me agredir, será que eu tenho a natureza de Deus, que é aquele que não tem comunhão com o pecado? Será que eu sou salvo? Ou será que eu acordo de noite? Deus, será que eu sou salvo? Será que eu estou em Cristo? Porque eu sei que eu estou em anos, eu sei que o teu amor é maior do que tudo que eu posso merecer, mas será que esse amor me banhou? Será que o sangue de Cristo está sobre mim? Como era na Páscoa que Moisés estabeleceu? Será que eu cobri minha vida com o sangue do Cordeiro? Porque se não for assim, talvez, se não certamente, eu não tenho uma nova natureza. Em João 15, Jesus vai falar, é um texto clássico, ele fala para os seus discípulos: eu sou a videira, vós não. E é curioso porque se ele é a videira e nós os ramos, então os nossos frutos têm que ser um fruto da vide. A gente tem que dar os frutos da árvore da qual a gente pertence. Não há como eu estar na vinha e dar maçã. Então eu não estou na vinha, percebe? Não é, eu estava num dia ruim e aí nasceu uma maçã ao invés de nascer uma uva. Não é isso, porque os frutos constantemente são da árvore da qual eu me alimento. Porque se eu estou preso a Cristo, eu me alimento dele. Se eu sou um ramo da videira, a seiva que corre em mim é a seiva de Cristo, é o que vem dele. Porque se eu estou em Cristo, eu participo da natureza dele. Se eu estou nele, eu não estou em outro lugar. Se eu estou nele, eu estou no mundo. Se eu estou nele, eu não me alimento do mundo. Se eu estou nele, a minha cabeça mudou de tal forma que eu não consigo compartilhar das coisas do mundo e achar, pô, legal isso. Pô, é normal. Porque não é. Não há nada que o mundo faça, não há nada que o mundo crie, por bonito que pareça, que seja real. Porque isso que a gente apalpa, isso que a gente enxerga, não é real. A realidade é Cristo. A realidade é que Cristo morreu para que a gente pudesse viver com Deus. E viver com Deus é a realidade, é o que dura para sempre. A vida é vaidade por causa disso. Porque a gente corre. E se no final das contas eu não estiver com a minha vida em Cristo, só há um lugar para eu ir. Porque se eu não nascer de novo, eu não vou entrar no reino de Deus. Será que eu nasci de novo? Mas a esperança é que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não permaneça sob a ira de Deus. Para que todo aquele que nele crê tenha esperança de salvação. Percebe como é importante eu afirmar minha fé em Cristo? Percebe como é importante eu colocar minha vida nele? Como é importante eu saber que eu fui salvo pela graça e não por causa de qualquer coisa que eu fiz? Porque eu não seria capaz de fazer nada. Sabe, eu queria ser salvo pelo que eu fiz, é que nem eu pegar os cadastros do meu tênis e puxar para cima e querer voar. Você vai cair. Você não vai conseguir voar. Você vai cair. Entende? O seu esforço não tira você daqui, o seu esforço não salva você. O que salva é a fé em Cristo Jesus. O que salva é o sacrifício de Cristo. Então é realmente importante, é realmente vital, porque é eterno. Porque deve ser terrível você chegar no último dia e falar: Deus, eu criei, Senhor, Senhor. E Deus falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca os conheci. Eu não sei quem vocês são. E não tem mais volta lá. Não tem mais volta, porque o Apocalipse fala que os céus e a terra fugiram dele. Sabe, é curioso. João, o apóstolo, ele deitava no colo de Jesus. Mas quando Jesus vem em glória, ele vê o último dia, ele cai como morto. Aquele que deitava no colo de Jesus quase morreu de ver Cristo na sua glória.
Só não morreu porque Deus sufocou. E a gente acha que Jesus é um popstar, sabe? Que Jesus é um ator de filme. Sabe? Ele é o rei da glória. Os seus olhos saem fogo. E ele vem para pesar vinho, sabe? E as suas vestes vão se sujar com o sangue dos seus inimigos. Ele vem, sabe? Jesus conta isso ao longo da sua vida, sabe? Estejam alertas, estejam preparados, porque quando eu vier, vocês precisam estar alertas, vocês precisam ter fé, vocês precisam guardar a fé de vocês. Nem o apóstolo Paulo fez, saber, eu corri a carreira, eu guardei a minha fé, eu guardei ela, eu não deixei que nada roubasse, eu guardei firme dentro de mim, sabe? Eu queria que vocês, diante de Deus, sabe, se perguntassem: será que eu deposito a minha vida em Cristo? Será que eu fui regenerado? Será que eu não luto em vão? Será que eu estou sendo honesto comigo e crendo que eu sou alguma coisa pelo que eu fiz, crendo que eu sou salvo pelo que eu fiz, crendo que eu sou salvo porque eu estou aqui? Entende? Porque no último dia, gente, essas desculpas vão ser completamente inúteis. Porque algo, sabe, se o apóstolo João quase morreu, sabe, imagine o que não vai ser da gente. Imagine o resplendor da glória de Deus, sabe, vindo para julgar todas as nações, vindo para julgar os corações e as suas intenções. Então se coloque em Cristo, sabe, coloque a sua vida nele, porque não há salvação em nenhum outro nome, sabe, não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus, sabe, e eu prefiro, sabe, correr atrás de Jesus a cada dia e confessar a Ele como meu Senhor e Salvador, do que achar que eu estou salvo e não está. Eu preciso confirmar a minha fé. O apóstolo Paulo ensina sobre a igreja: confirmem a vossa fé, sabe? Confirmem se vocês dão fruto, se vocês vivem isso. Porque se eu não dou fruto, ou eu sou um galho seco, ou eu sou uma outra árvore. Mas se eu estou em Jesus, eu dou fruto, porque Ele mesmo diz: se vós permanecereis em mim, dareis fruto. Entende? A Bíblia é clara, sabe? Está tudo escrito aqui. Se você compara a sua vida e se você acha em falta, se você acha que não é o bastante, se você acha que talvez, pode ser, quem sabe, que eu não seja salvo e é melhor confirmar, sabe? É melhor ter isso no coração certo, é melhor buscar isso, sabe? É melhor depositar a sua vida em Cristo. Então não se embarace, sabe? Não se prenda por ninguém. Não se prenda pela vida do outro, porque assim como você não vai poder virar para outra pessoa e dizer: mas ele também é mau no último dia, sabe? Você também não vai poder dizer para Deus: eu não fiz porque eu tive vergonha dele, eu não fiz porque eu tive vergonha dessa pessoa, eu não fiz porque eu tive vergonha dos meus amigos, eu não fiz porque eu tive vergonha do que que vão pensar de mim? Porque me importa o que vão pensar de mim, se Deus sabe tudo sobre mim, e se Deus vai me julgar no último dia, porque Ele sabe tudo sobre mim, e eu não posso me esconder dele. Então eu devo me lançar nele, e parar de fugir, e parar de fechar os olhos para uma realidade que é a realidade, que Jesus vai vir no último dia e vai trazer para si todos os povos, todos os homens e mulheres de todas as línguas e nações, e vai julgar todos os povos, e os salvos vão entrar no descanso. Os salvos vão estar com Cristo para sempre, e Deus vai habitar com o seu povo. É o anseio de qualquer cristão habitar com Deus. É o anseio de qualquer cristão vencer o pecado. É o anseio de qualquer cristão nunca mais pecar. Como eu queria, nunca mais olhar para mim mesmo e ter vergonha do que eu sou, do que eu fiz, do que eu faço. Nosso anseio deve estar em Cristo. O nosso desejo é que Ele venha resgatar o seu povo. Mas para isso você precisa confirmar que é povo. Para isso você precisa ter Jesus como centro da sua vida, como centro do seu pensamento. Ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu queria que vocês orassem. Se vocês quiserem,
vir para frente, se vocês quiserem ajoelhar, sejam livres. Mas eu queria que cada um pudesse falar com Deus e abrir o seu coração. Deus, será que eu sou salvo? Essa pergunta aterroriza a gente, até que a gente confirme a nossa fé em Cristo. Que essa pergunta embaraça a gente, até que a gente consiga dizer de Cristo que Ele é o nosso Senhor. Meu Deus, misericórdia de nós, Pai. Porque o Senhor se deu tanto trabalho de explicar minúcias por minúcias de quem o Senhor é. O Senhor se deu tanto para explicar o que te agrada e o que não te agrada. E a gente passa por essas coisas como se não fosse nada, como se fosse propaganda, como se fosse qualquer folheto que a gente recebe na rua. A gente tem a sua palavra nas mãos, mas a gente não sabe o que é a sua palavra. A gente tem nas nossas mãos como crer e viver, mas a gente não faz isso. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós confiamos muito mais no que nós fazemos do que nós cremos. Nós confiamos que sendo boas pessoas, nós confiamos que fazendo isso ou aquilo, nós podemos ser salvos, quando na verdade só a tua graça vai nos salvar, quando só a tua graça vai nos fazer novas criaturas. Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ouve o teu povo. Confirma nos nossos corações, Pai, que somos teus, pela tua graça e pelo teu amor de Pai, por causa do sacrifício do teu Filho, Jesus. O Santo, estende a tua graça para nós, que nós possamos lançar as nossas vidas na cruz, que nós possamos lançar as nossas vidas na rocha que é Jesus, que nós possamos nos solidificar nele, que nós possamos habitar em Cristo, que nós possamos viver como Ele viveu. Porque se fomos batizados, morremos para o pecado e vivemos em Cristo. Sim, Deus, nós queremos viver em Cristo. Constrange o nosso coração, Pai amado. Se revela a nós. Em nome de Jesus, Pai amado, aceita o teu povo. Deus Santo, aceita as nossas orações, Pai amado. Aceita o nosso coração. Que em nome de Jesus, Pai, possamos crer e viver. Que possamos ser igreja. Que possamos ser a tua noiva. Que possamos andar com vestes brancas, Pai. Que possamos, sim, Pai amado, fazer diferença nesse mundo. Que possamos seguir os teus passos. Que possamos ser reconhecidos pelo teu amor. Que possamos ser reconhecidos porque não vivemos de acordo com o mundo. Que possamos ser reconhecidos porque nós não aceitamos o que eles dizem, que nós não tomamos por certo o que eles dizem que é certo. Deus só coloca no nosso coração, Pai amado, um novo coração. Pai amado, o Antigo Testamento está cheio dessas promessas, Pai, de como o Senhor estabeleceria uma nova aliança com o teu povo e colocaria um coração de carne em vez de um coração de pedra, e que o Senhor escreveria a sua lei nos corações. Deus, coloca a sua lei nos nossos corações, Pai. Dá-nos um coração de carne. Deus, que em nome de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, possamos participar da nova aliança. Que nós possamos participar dessa nova aliança, Pai. Que as nossas vestes, que as nossas vidas sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que elas não sejam lavadas pelas nossas próprias mãos, Deus, mas que elas sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Porque não há amor maior do que esse, Pai. Porque não há cuidado maior do que esse, do que enviar o seu próprio Filho, o seu único Filho, para nos redimir e nos salvar, para que os nossos pecados estivessem sobre Ele, para que as nossas transgressões afligissem o Teu Filho e não a nós, para que a Tua ira contra nós recaísse sobre Ele. Não há amor maior do que esse. Deus, e ai de nós se ignorarmos esse amor, ai de nós se sairmos daqui e vivemos como se nada tivesse acontecido, como se não tivéssemos tido um encontro com a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Deus, constrange o nosso coração. Deus, constrange, Pai, para que a gente abra mão
de todo orgulho, para que a gente abra mão, Pai, de toda a vaidade da carne, porque todo orgulho, toda vaidade vai passar, mas a tua verdade vai permanecer. E o Senhor há de vir julgar vivos e mortos, e o Senhor há de vir trazer para si os seus. Deus, e como eu quero estar contigo para sempre. Deus, transforma as nossas vidas, Pai, não com emoção, transforma as nossas vidas, Pai amado, não de fora para dentro, Pai amado, mas transforma o nosso coração, que a nossa vida espelhe o que o nosso coração é. Pensando que o Senhor mude-nos de dentro para fora, que o Senhor mude o nosso interior, que o Senhor mude quem nós somos, Pai, que o Senhor nos regenere, nos faça de novo, nos gere de novo em Cristo Jesus. Deus Santo, salva-nos, Deus, salva-nos desse mundo, salva-nos dessa geração, guarda-nos, Deus Santo, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Pai. Deus Santo, que possamos guardar isso no nosso coração, Deus Santo, que a cada dia o Senhor não nos deixe esquecer que o Senhor morreu na cruz e não nós, que o Senhor é Deus e não nós. Lembra-nos a cada dia, Pai amado, como o Senhor lembrava os seus discípulos a cada dia desde que o Senhor foi embora. O seu Espírito lembraria, o Senhor falou que o seu Espírito guiaria o seu povo à verdade, e lembraria a eles de tudo que o Senhor disse. Lembra-nos, Senhor, do que o Senhor fez por nós. Lembra-nos do seu amor a cada dia, Pai. Lembra-nos, Pai, de que os nossos pecados afligiram o Deus vivo, que os nossos pecados massacraram o Deus vivo, mas que o Deus vivo não ficou morto, que o Deus vivo ressuscitou para a glória de Deus Pai, porque nem a morte pode detê-lo. E por causa disso, nós podemos ter esperança da vida eterna, porque assim como Cristo vive, nós viveremos, se nele estivermos.